de Surubim, né? A gente quer saber um pouco como é que foi essa tua chegada de Surubim para Recife, como é que foi essa história, como é que começa essa história aí? Na verdade, minha mãe é de Limoeiro, né? Meu pai era de Surubim, eles dois. Quer dizer, minha mãe de Limoeiro, meu pai de Surubim. E se encontraram lá, se casaram, mas assim, infelizmente, o casamento não deu certo. Eu estava com 8 meses de idade, aí ele me abandonou minha mãe, e minha mãe veio para cá, né? Já que minha família, por parte de mãe, avó, irmãos, moravam aqui. Ela veio pra cá porque não tinha sustento lá, né, pra eles. Pra nós, no caso. Ah, aí daí por diante você sempre morou, porque a gente conhece muito história em relação às tuas tias. Você sempre morou com a sua mãe ou morou também com as suas tias Não, na desde a infância? verdade, uma rua aqui por trás da igreja tem a casa da minha avó, que morava minhas tias e casa de herdeiro, né? Meus irmãos, meus tios, todo mundo saiu, foi se casando, mas a casa continuou lá com minha avó e minhas duas tias. E mãe foi a última a casar e ficaram as duas tias e a minha avó. Aí na separação dos pais, dos meus pais, minha mãe voltou para casa dos meus avós. Então ela se converteu aqui na igreja ou Não, veio de não, outra? não. A conversão dela foi interessante, né? Segundo o relato dela, ela, eles eram espíritas, né? Umbandistas, principalmente minha avó, Era mesmo? Toda a tua e família da parte da tua mãe, no da caso. parte de mãe. Hum. Eram umbandistas e através de um primo que eu não conheci, isso foi em 1967. Eu nasci em 69. E ele foi evangelizar minha família, né? E meu avô se converteu, minha avó se converteu também, né? Foram os primeiros a se converterem. Mas eles vieram para cá, não eram tão firmes no evangelho ainda. Se converteram lá porque acharam bonito assim a história do evangelho. Eles eram bandistas mesmo, e espíritas misturados. E vieram para cá, mas minha avó continuou nas práticas, né? Minha mãe tinha se convertido lá mesmo, lá em Surubim, porque a família dos meus pais, minha avó por parte de pais, Era cristã? era cristã, né? Aí minha mãe, nova convertida, e uma história interessante em relação a mim, né? Ao meu nascimento. Que, na verdade, ela não podia ter filho, né? Naquela época a medicina não era tão avançada e o Como hoje, pessoal né? não tinha tanta informação. Informação. Tua mãe, que não podia É, ter filho? é Tua minha mãe? mãe, não Sério? podia ter filho. Então todo filho que ela tentava ter, ela Perdia. espontaneamente perdia. Perdia. E ela, nova convertida, escutou sobre a história de Ana, Ah, de né? Samuel. Sobre a Eita. história de Ana, nova convertida, e ela fez um voto ao Senhor, né? Se ela tivesse um filho, ela consagraria na casa do Senhor como Ana fez. Ah, que E bênção. aconteceu, Que né? bênção. Aconteceu sem tratamento nenhum. Depois do voto que ela fez ao Senhor, eu achei muito interessante essa história dela no início da fé. De fé, No né? início da fé, Exatamente. né? No início da fé cristã, da caminhada cristã. E o meu nome era para ser Samuel. Meu nome era Olha, para ser Samuel, Samuel. porque, Ia ser Samuel é, e tu, dois Samuel na igreja. É, Que diga segundo bênção. o aí. voto dela, ela fez o voto para que se chamasse também Samuel, igual a história bíblica. Sim, sim. Mas como era nova convertida, minhas primas, sobrinha dela, não, tia Maristela, madrinha, chamava ela de madrinha. Não, Samuel é um nome muito feio, bota Josias. Aí ficou Josias, mas era para ser Samuel. Josias. Que também é um nome bíblico, né? É, Josias. aí ficou Josias. E assim, como foi que começou a tua história aqui na igreja? Vê bem. Aí Não, como. agora, desculpa, antes eu queria saber um pouco da infância dele, Sim, sim, né? sim. Antes, Que como tá. foi que tua infância, depois que tua mãe veio pra cá, Hum, contigo, né? Novinho, com 8 meses, como foi esse processo na infância? Acredito eu que passaram algumas dificuldades, né? sim, Né, Josias? passou muita dificuldade, sim, porque na época minha mãe dependia totalmente do meu pai, Ah, né? ela não trabalhava. Ela não trabalhava, não. Já que ele foi embora e me deixou, aí minha mãe não queria que eu ficasse lá com a família, né? Ela queria ficar lá com a família por parte de pai. Ela queria vir para casa, Sim.
né? Na casa da minha avó, mãe dela, os irmãos Sim. todos. E aqui ela teria que arrumar um emprego. Só que passou um tempinho para ela vir para cá. Não foi logo que ela se separou e veio para cá pro Recife, não. Ah, demorou um Passou um pouquinho, né? tempinho, só que Ah, tinha tá. casa, né? Tinha casa que era alugada. E eu me lembro de uma história muito triste, que ela contava que começou a faltar as coisas dentro de casa. Ela tentava arrumar emprego no interior, só que emprego no interior naquela época era Difícil, né? muito difícil mesmo. E ela não tinha tanto estudo para arrumar um emprego, Uhum. né? E ela teria que me sustentar. E ela começou, na época, tem uns LPs, né? Que hoje não existe mais LP. É. Mas ela É começou verdade. a ir numa venda, que antigamente chamava de venda. Venda, né? mercearia, né? Mercearia, mas era venda. Trocar os LPs por fubá, por margarina. Antigamente LP era É. moeda de troca mesmo, né? É. Porque o pastor João também falou isso. Que ele pegou um monte de LP que tinha, foi vender na feira do troca, que não sei o quê. E mãe contou essa história, né? Mas depois começou a não ter mais o que trocar mais. Então ela decidiu vir para cá, pro Recife. E minha avó tinha uma casa que até hoje existe, dos herdeiros, aqui por trás da igreja. Então, como ela era nova convertida, então ela já começou a frequentar essa igreja e eu também. Ah, sim, sim. E minha avó Ah, tá. também se firmou, né, no Como era evangelho. a igreja mais perto da casa dela, ela começou a É, frequentar É, e veio Que- contigo. Tu tinha quantos anos mais ou menos, você lembra? eu tinha 8 meses. Quando ela começou a frequentar aqui na igreja? Foi. 8 pô, meses. então já foi. Então, Eu já vim pra cá com acredito 8 que já meses foi de idade. consagrada aqui, né? É. Josias, É, eu não acho que lembra sim, né? porque Eu acho que acredito sim. que foi consagrada aqui. E aí tu Eu começou tenho a frequentar os meses. departamentos infantis Todo, e tal. passei por toda a faixa etária aqui, do berçário, junior, Tia adolescente. Vilma já era. Não, Eu costumo Vilma. dizer isso a ela, mas ela diz que não. ela nega Ela toda disse vez. que Ela não, diz né? que não, mas eu acho que foi, viu? Aí tu passasse por todos os departamentos aqui, tudinho. Foi, toda a faixa etária eu passei aqui. E tô aqui até Caramba. hoje com 53 anos e meio.